Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Nós vamos continuar de onde paramos na semana passada. Nós começamos na semana passada uma nova série de mensagens e nesta primeira etapa nós gastaremos um pouco do nosso tempo e atenção investindo no aprendizado com os apóstolos no início do ministério deles após a ressurreição de Cristo Jesus. E Atos, capítulo 3, nos mostra uma circunstância muito especial, onde o poder do Senhor Jesus, visto tantas vezes pelos homens, naqueles 3 anos do ministério de Jesus na Palestina, agora continuava sendo visto pela igreja e pelos homens na Palestina, através da vida dos apóstolos de Cristo Jesus, através da vida de pessoas que estavam centradas no Evangelho de Cristo. Nós estamos falando então sobre uma vida centrada no Evangelho. O que acontece? Como é? Quais são os fundamentos? Qual é a prioridade? Qual é o contentamento? Qual é a satisfação? Qual é o desafio? Qual é a luta? Nós vamos falar sobre tudo isso no tempo certo. Mas hoje eu quero continuar com vocês. Na semana passada nós falamos sobre aquele milagre da Porta Formosa e aquele milagre que aconteceu com o coxo através da instrumentalidade de Pedro e de João, pelo poder do nome de Jesus, trouxe uma série de consequências, especialmente para o coxo as melhores. Ele voltou a andar, mais do que isso, ele entrou na adoração ao Senhor, aquilo que de fato ele almejava em seu coração, e experimentou o poder de Deus em si mesmo. Pedro e João também experimentaram, mas de outra maneira, e as consequências do que eles fizeram vão começar a aparecer. As consequências de uma vida centrada no Evangelho, elas são inevitáveis, e nós vamos ler sobre isso a partir do versículo 11. Eu farei leitura, apenas acompanhe aí em sua Bíblia. Atos 3, a partir do versículo 11. Falando do coxo, Lucas começa falando para nós da seguinte maneira: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias.
Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Capítulo 4, até o versículo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, e subindo o número de homens a quase 5.000. Este é o segundo sermão de Pedro. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ajude-nos, ó Pai, a compreender a simplicidade da Tua palavra e a profundidade dela, e que isso traga impacto sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma vida centrada no Evangelho. Foi assim que nós passamos a conhecer Pedro e João a partir da Porta Formosa. Eles subiam ao templo para orar, às 3 da tarde. E ao encontrarem um homem que estava ali nas suas necessidades, carente, provavelmente há 40 anos, vivendo aquela vida de dependência total dos outros por sua deficiência física, naquele dia, pelo poder do nome de Jesus e pela instrumentalidade de Pedro e João, se levantou e passou a andar. As pessoas que assistiram aquilo ali ficaram pasmas. Eles estavam acostumados e tinham visto muitas vezes naquela cidade, naquele lugar e naquele tempo, Jesus fazer obras assim, obras extraordinárias. Mas dias de trevas tinham chegado. Eles tinham matado o Senhor Jesus. Havia um boato de que ele havia ressuscitado, mas nem todos tinham esta convicção. O apóstolo Paulo diz que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Mas se você comparar 500 pessoas ao número de pessoas que viviam em Jerusalém naquela época, você vai ver que esse número é um número muito pequeno. E muitas pessoas continuavam a sua vida religiosa no templo lá em Jerusalém, no judaísmo, como se tudo aquilo não passasse de uma grande turbulência que tinha sido encerrado. Mas naquele dia, quando Pedro e João subiram ao templo, e na autoridade do nome de Jesus, eles ordenaram que aquele homem ficasse de pé, e ele levantou. As pessoas que assistiram aquilo ali perceberam que aquilo não foi apenas uma turbulência, mas alguma coisa totalmente determinante havia acontecido em Jerusalém naqueles dias. O Filho de Deus verdadeiramente tinha vindo a eles, mas por uma grande infelicidade, pela dureza e pela maldade do coração deles, eles não o tinham recebido. E agora ele continuava entre eles, operando através da vida dos seus apóstolos. E agora era um momento de decisão na vida desses homens. Muito bem, depois que esses fatos aconteceram, aquele homem se juntou a Pedro e João, e eles seguem entrando no templo. E enquanto eles vão entrando, todos admirados daquilo que estava acontecendo, para você ter uma ideia, o caminho que eles faziam até o átrio onde o povo adorava a Deus, era um corredor gigante com colunas de mármore gigantescas, um forro feito de cedro. Essa é a maneira como os historiadores descrevem aquela parte da entrada do templo. E aquele era um lugar onde muitas vezes Jesus tinha assentado junto com a multidão e tinha pregado e interpretado as Escrituras. Imagine a emoção no coração de Pedro e de João passar por aquele caminho com a convicção de que Cristo estava neles e operando através deles. Imagine aquelas pessoas que ouviram tantas vezes Jesus naquele corredor, agora poderem ver as mesmas obras que Jesus fazia através da vida daqueles homens que andaram íntimos de Jesus naqueles 3 anos. E então, ao que Lucas nos dá a entender, o povo nem chega a entrar para dentro do templo, mas o povo para naqueles corredores, e muita gente ali
se volta para Pedro e João para ver o que eles têm a dizer. E aí nós temos uma cena que é muito significativa para nós. Quando um homem está vivendo na centralidade do Evangelho, ou seja, quando aquilo que é o centro no Evangelho de Jesus se torna o centro na vida de uma pessoa, é inevitável que essa pessoa chame a atenção. É inevitável que outros parem para ouvir o que essa pessoa tem a dizer. E então está aqui para nós uma primeira mensagem já para o nosso coração, para que nós apliquemos isso à nossa vida. Quando nós nos dedicamos e buscamos em Cristo Jesus viver na centralidade daquilo que foi o pensamento de Jesus, naquilo que foi o sentimento de Jesus, naquilo que foi o propósito dele, então as nossas vidas se tornam interessantes àqueles que estão ao nosso redor. Veja, se você pegar o mesmo relato de Atos, volte um pouquinho no capítulo 2, a partir do versículo 42, há uma descrição de como foi a igreja naquelas primeiras semanas e meses em que a igreja nasceu. Lucas diz que a igreja contava com a simpatia de todos. Sabe por que a igreja contava com a simpatia de todos? Porque todos naquela igreja estavam vivendo o Evangelho. E quando nós vivemos o Evangelho, ainda que o Evangelho e a mensagem da cruz seja ofensiva àqueles que são desobedientes a Deus, é inevitável que ela seja atrativa. É inevitável que ela cause um impacto e magneticamente ela atrai as pessoas para você. A igreja experimentou e desfrutou disso quando a igreja estava centrada no Evangelho. E qualquer homem que você encontrar aqui no Novo Testamento que viveu centrado no Evangelho estava cercado de pessoas. E qualquer um que viveu na história da igreja centrado no Evangelho estava cercado de pessoas. E qualquer um de nós que viva hoje centrado no Evangelho sempre estará cercado de pessoas que vão querer te ouvir, que vão querer ouvir as mensagens que vão sair do seu lábio. Você não precisa ser um pregador, você não precisa ser um mestre. Você precisa apenas conhecer a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é o começo e é o fim de tudo que eu preciso saber sobre as Escrituras. O Evangelho conclui aquilo que foi introduzido pelo Antigo Testamento. O Evangelho joga luz sobre tudo aquilo que está ensinado sobre o restante da Bíblia. E o restante da Bíblia joga toda a sua luz para cima do Evangelho. E é por isso que nós começamos a evangelização citando os Evangelhos. É por isso que quando nós doamos porções da Bíblia para as pessoas, normalmente nós começamos doando o Evangelho de João. E viver centrado no Evangelho é trazer estas mensagens que saíram da própria boca de Jesus para o nosso coração e para os nossos lábios. Uma vida centrada no Evangelho atrai a vida daqueles que estão ao seu redor. Mas em segundo lugar, quando eu olho para a atitude de Pedro e João, nós temos um outro princípio muito importante para a nossa vida. Pedro e João se dirigem àquele povo e começam da seguinte maneira: por que vocês estão olhando com espanto para nós? Como se o que aconteceu com este coxo fosse resultado de alguma coisa de nós mesmos, de alguma coisa que tivesse o nascedouro em nós, como se fosse poder nosso. O que aconteceu com ele é obra de Cristo Jesus, foi o nome de Jesus, foi o poder do nome de Jesus que o levantou. O centro da vida nossa e o centro desta obra é Cristo, não somos nós. E então nós temos aqui na simplicidade de Pedro e na mensagem que ele está pregando para aqueles judeus, nós temos uma grande mensagem para o nosso coração. O poder da alegria, o poder da esperança, o poder de ter uma mensagem nos lábios, consiste exatamente em Cristo ser a essência, em Cristo ser o centro, em Cristo ser o conteúdo daquilo que eu faço e daquilo que eu falo. E portanto, se Ele é o centro e se Ele é o conteúdo, Ele também é o dono de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E então Pedro, que tem uma vida aqui centrada no Evangelho, ele nos ensina também que homens que estão centrados no Evangelho sabem deixar claro que a glória é de Cristo, sempre, nunca é nossa. A glória do conhecer, a glória do ensinar, a glória do amar, a glória do viver, a glória do perseverar, a glória do orar, a glória das respostas é de Cristo. É esse o nome que está no centro.
não são os nossos talentos, não são as nossas capacidades, não são as nossas ideias que dão certo. O que funciona é o poder do nome de Jesus. Mas permita ir mais adiante. Pedro então propõe-lhes um sermão, e Pedro começa a pregar e a falar para eles: olha, aconteceu algo muito dramático aqui nessa cidade. O que aconteceu nessa cidade foi terrível. Por quê? Porque este Cristo que curou este homem, que através dele nós estamos pregando e dando continuidade ao ministério que ele desenvolveu aqui, este Cristo, o Deus de Abraão, versículo 13, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, o glorificou como servo seu, como seu filho, como redentor, como salvador. E sabe o que vocês fizeram com ele? Este Cristo, que continua levantando enfermos, que está vivo e com poder continua operando, a este Cristo vocês traíram, vocês negaram, vocês pediram a Pilatos que o trocasse por um homicida, e pior, vocês o mataram. Ele sendo o autor da vida, ou seja, ele que deu origem à nossa existência, ele teve a vida ceifada por nós. E então Pedro vai mostrar para nós uma terceira verdade muito importante a respeito de uma vida centrada no Evangelho. Uma vida centrada no Evangelho é uma vida comprometida em dizer as verdades, mesmo que elas sejam inconvenientes, a respeito do Evangelho. Dizer as verdades que ninguém quer ouvir. Dizer as verdades que não vai te tornar alguém popular. Mas lembra, a atração da sua vida não pode ser a sua popularidade, mas sim Cristo. Então não se preocupe com popularidade, mas se preocupe com o fato de que o conteúdo da mensagem que sai dos teus lábios deve ser exatamente a verdade que Deus tem implantado em seu coração através do Evangelho. E a verdade que Pedro tinha para dizer para aquele povo, ela era em primeiro lugar uma verdade inconveniente. Vocês traíram, negaram, vocês trocaram e vocês mataram o autor da vida. Todos nós somos também culpados desses mesmos pecados, porque em algum momento da nossa vida nós também traímos. Em algum momento da nossa vida nós também negamos Cristo. Em algum momento da nossa vida nós também trocamos Cristo por algum prazer transitório dessa vida. Em algum momento da nossa vida nós colocamos Cristo tão lá no fundo das nossas prioridades, da nossa vida, que é como se nós o matássemos. E então a mensagem de Pedro para nós nesta noite é que uma vida centrada no Evangelho deve considerar que arrependimento é uma coisa necessária sempre. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, agimos de forma inconveniente com o Salvador, com o autor da vida, com o nosso Redentor. Esta verdade Pedro tem que dizer. E nós também, como portadores da mensagem do Evangelho, em algum momento vamos ter que dizer. Um dia nós ouvimos e outro dia nós falamos. E com humildade nós experimentamos as duas coisas, dependendo do Senhor. Dependendo do Senhor no momento em que eu sou exortado, e dependendo do Senhor no dia em que eu tenho que exortar. Porque lembre-se que o homem que está dizendo isso, ele não estava imune a estas coisas todas, porque este homem também negou Jesus. Então Pedro não está falando de alguma coisa como se ele estivesse acima deles, porque todos também sabiam pelo que Pedro tinha passado, ou pelo menos os mais íntimos sabiam. E então Pedro não tem vergonha de estar ao lado de João, que sabia o que ele fez, porque Pedro tinha sido perdoado por Cristo. E a próxima palavra de Pedro tem a ver com isso. Pedro vai continuar dizendo, a partir do versículo 17: agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Ele está dizendo assim: olha, eu sei o que é isso. Eu sei o que é não entender muito bem o que Cristo está fazendo ou dizendo. Eu sei o que é interpretar o mestre errado. Eu sei o que é se enganar e se iludir consigo mesmo, achar que você consegue ir mais além do que você de fato pode. Pedro tinha se enganado também lá no cenáculo, quando você celebrou a primeira ceia com o Senhor Jesus e a última. Pedro tinha dito: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Mas depois Pedro negou. Então Pedro está dizendo: eu sei que vocês fizeram isso na ignorância.
Porque todos nós, sem Deus, estamos em trevas e não entendemos muito bem. Fazemos um juízo errado a respeito de nós mesmos e fazemos um juízo errado a respeito dos outros. E então Pedro está dizendo, então, para nós todos, que traímos, que negamos, que trocamos Jesus por outros, que até matamos o autor da vida, para nós todos há uma esperança. Porque este que é o autor da vida, veio aqui cumprir aquilo que Deus anunciou por boca do profeta, que Cristo havia de padecer. E padecer para quê? Padecer para que eu pudesse ter vida. E então Pedro vai para o segundo ponto do seu sermão, no versículo 19, que para nós já é o quarto, e vai dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Pedro está dizendo o seguinte: uma vida centrada no Evangelho sabe que arrependimento é algo para ser praticado na nossa vida, em todo o tempo. Por que em todo o tempo? Porque por mais cuidadosos que nós sejamos, nós acabamos tropeçando em alguma coisa. Quando não tropeçamos no agir, tropeçamos no falar. Quando não tropeçamos no agir e no falar, tropeçamos no pensar. Quando não tropeçamos no agir, no falar e no pensar, tropeçamos no sentir. Mas o fato é que nós pecamos. E só existe um remédio para pecado: é Cristo. Mas para tomar este remédio, você precisa de arrependimento. Uma vida centrada no Evangelho é uma vida que sabe da importância do exercício da humildade e do arrependimento, sempre. Uma vida centrada no Evangelho é uma vida que anuncia que há oportunidade para arrependimento. E então são duas vias. Se de um lado eu tenho que lembrar sempre que em Cristo Jesus há esperança, e eu posso me arrepender e confiar na misericórdia e no amor que eu tenho da parte de Deus através de Cristo. Por outro lado, uma vida centrada no Evangelho sabe que eu sou o portador dessa notícia, e eu devo dizer isso para as pessoas. E às vezes nós somos tão maus que nós gostamos de deixar as pessoas sofrendo ao nosso redor. A gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, a gente deixa às vezes a pessoa vivendo num mar de culpa por algum tempo antes de dar a boa notícia. Pedro não quer fazer isso. Pedro sobe ao templo, vê aquele homem e ele não aguenta, o coração dele explode de vontade de orar por aquele homem, de pedir que Cristo faça alguma coisa com a vida daquele homem, e aquele homem é curado. Pedro entra por aquele corredor junto com João e vê tanta gente perdida e incrédula, tanta gente desencontrada de Deus dentro da própria igreja, dentro do próprio templo, e Pedro não resiste, ele tem que dizer o quê? Tem que dizer que eles estavam olhando para o lugar errado, eles estavam olhando para homens ao invés de olhar para Deus. Tem que dizer para eles que a glória daquilo que estava acontecendo era a glória de Cristo. Ele tinha que dizer para ele verdades inconvenientes. Olha, vocês traíram Jesus, não há como negar isso. Eu compreendo que havia ignorância no coração de vocês a respeito de quem ele era, mas vocês traíram e negaram. E agora eu quero dizer para vocês que há uma esperança. Arrependam-se, porque este é o Cristo que foi preparado desde o princípio para padecer em nosso lugar. Se você observar os nomes que Pedro vai dar para João desde o começo do texto, você vai perceber isso. O primeiro nome que Pedro dá para que Pedro e João na sua pregação dão para Jesus nesse texto é servo. Quem é Jesus? Jesus é o servo que Deus escolheu para oferecer um serviço a Deus em nosso lugar. Quem é Jesus? Jesus é o santo e o justo, lá no versículo 14. Ele é o santo que eu nunca consegui e nunca poderei ser. Ele é o justo que eu nunca fui e que eu nunca poderia ser. Quem é Jesus? Jesus é o autor da vida. Ele é o que deu vida no princípio, e Ele é o que dá vida hoje. Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, o nosso Messias, o nosso Redentor. E então tudo que Pedro diz aponta para Cristo e mostra Cristo como aquele que pode responder a um coração arrependido, com a única coisa que um coração arrependido quer. Versículo 20: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Uma vida centrada no Evangelho anuncia ao coração dos outros refrigério. Irmãos, nós somos portadores desta mensagem. É óbvio que não dá para anunciar refrigério antes de anunciar a verdade inconveniente. Traímos, negamos, trocamos e matamos.
Não dá para falar de refrigério antes de colocar aquilo que é necessário: humilhação, arrependimento. Mas uma vida centrada no Evangelho não deixa ninguém assolapado diante do peso das consequências do pecado, mas traz a mensagem da graça e diz: sabe por que Deus fez tudo isso? Sabe por que o próprio Deus entregou o seu Filho para, por ignorância nossa, ser traído, ser negado, ser trocado e ser morto? Para que Ele também fosse para nós a esperança de tempos de refrigério para o nosso coração. Sabe o que nós estamos celebrando aqui nesta noite, ao recordar do Senhor Jesus e relembrar da ceia dele? Nós estamos desfrutando de refrigério. Um refrigério momentâneo nesta vida, mas estamos também, pela esperança, alimentando no nosso coração a certeza de que um dia esse refrigério vai ser total. Aquilo que me angustia, aquilo que me tira a calma, aquilo que me tira a alegria, isso tudo vai passar no dia em que o Senhor enxugar dos meus olhos toda a lágrima. E então o que Pedro está dizendo para eles: olha, vocês não precisam ficar amargurados, vocês não precisam se escabelar, vocês não precisam ficar em amargura, em conflito. Por quê? Porque em Deus, em Cristo Jesus, da parte de Deus, há para vocês refrigério. E aí ele vai continuar dizendo, era importante, era necessário que Cristo fosse recolhido para junto de Deus, até que tudo aquilo que o Pai prometeu fazer acontecesse. Mas depois ele vem, e quando ele vem, ele vai reunir todo o seu povo, e nós todos vamos viver em eterna comunhão com Deus. E então Pedro termina esse sermão para eles dizendo assim: vocês precisam tomar uma atitude hoje. Ele cita vários exemplos do Antigo Testamento, porque, lembrem, ele estava se dirigindo a uma comunidade judaica. Ele precisava fazer um link entre o Evangelho e o Antigo Testamento. Então ele vai citar as promessas feitas através de Moisés, feitas através de Abraão. Ele vai dizer: olha, esse tempo chegou. E ele ainda diz mais: olha, o Senhor Jesus foi para o Pai, mas a mensagem dele começa a ser anunciada primeiramente para vocês, que são da casa dele, para que vocês se arrependam, para que vocês creiam, para que vocês sejam convertidos, para que haja refrigério no coração de vocês. E gente, sabe o que aconteceu naquele dia? Se no primeiro sermão de Pedro, cerca de 3.000 homens foram convertidos, aqui o número vai para 5.000. Ou seja, mais ou menos 2.000 pessoas, aliás, 2.000 homens, sem contar as mulheres, os adolescentes, as jovens e as crianças que estavam ali. Homens foram convertidos por uma mensagem pregada e ao mesmo tempo vivida por alguém que tinha o Evangelho como centro da sua vida. Hoje esta mesma mensagem é para o nosso coração uma mensagem de esperança. É uma mensagem que traz verdades inconvenientes. Nós traímos. É uma mensagem que nos chama uma atitude: arrependei-vos, convertei-vos. Mas é uma mensagem que traz esperança. Em Cristo há refrigério para o nosso coração. Se hoje você está cansado, sobrecarregado, talvez angustiado e aflito, lembre que em Cristo Jesus há refrigério. Se hoje os pecados te tomam a consciência e te enchem de culpa, lembre-se que diante de Cristo nós podemos nos arrepender. E Ele nos recebe. Ele sabe da nossa fraqueza. E então em Cristo há perdão. Esta é a mensagem desta ceia que nós vamos celebrar aqui a alguns minutos. Esta é a mensagem de uma vida centrada no Evangelho. Esta é a mensagem de homens e mulheres que já foram transformados por Cristo. Eles sabem que quando eles vivem no centro do Evangelho, eles são atrativos. Eles sabem que a glória é sempre de Cristo. Eles sabem que devem anunciar uma verdade, mesmo quando ela é inconveniente. Mas eles sabem também que junto com esta verdade, eles precisam anunciar a esperança e o refrigério que há em Cristo Jesus. Que nós vivamos uma vida centrada no Evangelho. E que isso reflita não só nas nossas ações, mas reflita na vida dos outros e transmita esperança. Porque é para esse propósito que a igreja existe e que nós todos somos chamados. Para fazer de Cristo o centro do que eu converso, do que eu penso, do que eu vivo. Feche os seus olhos nesse momento.
Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor fez através da vida destes santos homens do Senhor. Homens, ó Deus, pecadores como nós, mas que tiveram suas vidas impactadas e transformadas por Cristo Jesus e pela mensagem do Evangelho. Nós também, ó Deus, um dia ouvimos e conhecemos esta mensagem. E hoje, ó Deus, estamos aqui porque pela graça do Senhor, o Senhor nos alcançou. A nossa oração nesta noite é que o Senhor nos faça viver, ó Deus, como Pedro e João e como os apóstolos viveram, ó Deus, expressando e vivendo o Evangelho como o centro de suas vidas. Que nós não sejamos apenas teóricos da fé, ó Deus, não sejamos apenas a expressão, ó Deus, litúrgica de uma denominação, que nós não sejamos, ó Deus, apenas membros de uma instituição religiosa, mas que nós sejamos, ó Deus, homens e mulheres de vida centrada no Evangelho de Cristo Jesus, que tem como assunto principal as palavras de Jesus, que tem como os pensamentos principais os pensamentos de Jesus, que tem como sentimento principal o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. E que, ó Deus, o Senhor continue a fazer as mesmas obras que o Senhor fez lá em Atos, lá em Jerusalém, que o Senhor continue a fazê-las aqui, para a honra e glória do nome do Teu Santo Filho Jesus, para o bem nosso, para o bem das pessoas que vivem nesta cidade. E que nesta noite, ó Deus, se alguém chegou aqui, ó Pai, sem conhecer, sem nunca ter ouvido esta mensagem, que, ó Deus, possa reconhecer sinceramente que, como cada um de nós aqui também traiu ou trai, nega, troca e até mata o Teu santo servo Jesus. Que haja, ó Deus, por parte do Senhor, a promoção neste coração de quebrantamento, para que se arrependa e creia no Teu Filho. E que o Senhor, ó Deus, traga refrigério sobre as almas cansadas e abatidas por causa do pecado. Que o Senhor tire, ó Deus, a tristeza e coloque alegria. Que o Senhor tire o desespero e coloque esperança. É a oração que fazemos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.